As pessoas falam muito que é preciso lutar contra o mal. Essa expressão faz com que se sintam fazendo parte do bem, como se fossem o próprio bem, né? Porque, como eu já disse, o bem se tornou um verdadeiro modismo, fazer o bem, né? Mas as pessoas agem de forma mecânica, vivem de forma mecânica e nem procuram se aprofundar nesse termo, né? O bem para as pessoas é ter uma religião, seguir uma ideologia, um partido, esse bem coletivo de pessoas que se desconhecem a si mesmas, que são completamente ignorantes acerca do seu ser, que não conseguem ter sintonia com algo maior. Todas essas pessoas vivem para os conceitos, para os modismos, para as concepções do tempo presente. Não existe espírito ali, não existe intuição ali, mas apenas repetição mecânica. E esse mecanicismo está presente em todas as esferas da vida, né? Na política, na arte, na religião e até na prática do bem. As pessoas fazem o bem de forma mecânica, né? Sem se conhecerem, sem saber o que fazem. São apenas marionetes e sombras, seja de um lado ou seja de outro, seja do lado da esquerda, da direita, dos ateus, dos religiosos, né? Então, se o ser humano não tem dentro de si uma sensibilidade e a conexão com algo maior, como ele pode agir de forma consciente? Como ele pode ser um indivíduo? Como ele pode dispor de parâmetros para fazer a diferença nessa vida? Então, esse é o problema. As pessoas falam de ser do bem e lutar contra o mal. Mas o que é lutar contra o mal? O que é lutar contra o mal? Contra esses inimigos coletivos? Contra a esquerda? Contra o PT? Contra o Lula? Sim, tudo isso deve ser combatido, né? Mas a maior parte das pessoas que luta contra essas coisas, elas vivem numa ignorância plena de si mesmas, combatem o mal apenas fora delas, na esfera coletiva, e não conseguem nem de longe desconfiar que o mal precisa primeiramente ser combatido dentro do ser humano, em sua mente. O mal está na mente humana, de qualquer ser humano, de qualquer ser humano. Se ele não orar e vigiar constantemente, como Cristo disse, o ser humano é arrastado pelo mal, seja ele de direita ou de esquerda, seja ele ateu ou religioso. Porque o mal, ele está na sonolência espiritual, quando o espírito adormece dentro do ser humano, quando a intuição não pode ser ouvida, quando a conexão com o mundo espiritual é interrompida. Daí o ser humano segue o caminho do mal, mesmo sendo do bem muitas vezes, porque a maior parte das pessoas que se dizem do bem, elas são mecânicas, não há vida lá dentro, são pessoas mortas, né? São como aquele homem que quis seguir Cristo, né? E disse, não, primeiro eu vou enterrar o meu pai. E Cristo falou, deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. Então as pessoas hoje estão mortas espiritualmente, mortas internamente. Não há autonomia, não há liberdade espiritual, não há intuição dentro da maior parte das pessoas, sejam elas de esquerda, de direita, do bem ou do mal. Porque mesmo essas pessoas ditas do bem estão também adormecidas internamente, seguem um bem pintado, um bem elaborado pelas religiões, pelas ideologias, né? Por alguns expoentes
da sociedade que se destacam e se tornam os direcionadores das massas, seja de um lado ou seja de outro, né? Que fique claro aqui que o meu objetivo é pensar o ser humano, é criticar o ser humano, para além de direita e de esquerda, para além de religiosos e ateus. Nós precisamos pensar o ser humano para além disso tudo. Para além disso tudo, porque senão ficamos ali nos nossos pequenos quadros mentais e conceituais, apenas classificando as pessoas disso ou daquilo. Daí a direita é o bem, a esquerda é o mal, né? Os ateus são do mal, os religiosos são do bem. Mas será que é assim? Será que nós podemos reduzir essa discussão a isso apenas? Podemos enxergar a coisa de forma tão pobre e miserável, classificando uns como sendo do bem e outros do mal por causa de uma ideologia, de uma religião? Não, a coisa vai muito além. A coisa vai muito além. E os seres humanos é que são hipócritas. Eles vestem uma roupagem ideológica, religiosa. Ah, eu sou do bem. Quem não tem essa roupagem é do mal. As coisas são assim? Não. Não, a coisa é muito mais complexa do que isso. Na verdade, é muito mais simples, mas se torna complexa porque os seres humanos eles são demasiadamente mentais, se tornaram demasiadamente mentais, perdendo o contato com o espírito. Para o espírito tudo é muito simples, porque o espírito ele enxerga as coisas na sua totalidade, mas a mente ela enxerga tudo de forma fragmentada, e daí surgem as divisões entre os seres humanos, daí surgem as concepções de bem e mal, e por aí vai, e as coisas vão se fragmentando cada vez mais, porque a mente apenas consegue fragmentar, classificar, selecionar. Mais do que isso ela não consegue, porque ela não é a vida, ela não sente a vida. A vida somente pode ser sentida pelo espírito, através da intuição. E quem desperta espiritualmente enxerga a vida para além desses conceitos, para além dessas divisões, e procura conexão com a energia cósmica, com a energia espiritual, e vive de forma natural para além do bem e do mal. Esse bem e mal é algo demasiadamente humano. Os próprios seres humanos divididos, né, na vida em sociedade, taxando os outros como maus e eles do bem, né, vão fracionando cada vez mais a sociedade, delimitando territórios. Mas no meio dessa sopa ideológica são praticamente todos do mal. Todos do mal. Então, o ser humano ele precisa procurar despertar espiritualmente, ser ele mesmo, ser ele próprio, viver de forma natural. Quando eu falo viver de forma natural, é ser sincero, é ser verdadeiro, não fingir, não ter duas caras, mas apenas uma cara, a cara espiritual, a cara do espírito, que irradia de dentro para fora e estampa na cara carnal a sua verdadeira fisionomia e o seu jeito de ser. Mas as pessoas são assim? Não, elas são falsas, mentirosas, seja de que lado for. E daí elas querem lutar contra o mal. As pessoas querem lutar contra o mal e procuram o mal apenas fora delas. Numa personalidade, num partido político, numa ideologia antagônica, sendo que o mal está aqui. Se o ser humano não combater e expulsar o mal da sua mente, ele jamais vai conseguir lutar de forma minimamente coerente. Quando o indivíduo desperta espiritualmente, ele tem uma intuição
para sacar as coisas, né? Uma intuição para sacar. Através da sua sensibilidade, o indivíduo ele vai encontrando o seu caminho, vai separando o joio do trigo, vai refinando a sua capacidade de compreensão das coisas, que não depende de tanto estudo assim, mas clareza no olhar, sensibilidade espiritual. Porque é preciso ter sensibilidade, não basta apenas a inteligência. Nós temos muitas pessoas inteligentes por aí, mas sem sensibilidade alguma, e a inteligência sem sensibilidade é nula. Sendo apenas inteligente, o ser humano entra num grupo e julga tudo segundo os conceitos coletivos, sem a capacidade de um julgamento individual e pessoal, como deve ser. Mas para que esse julgamento pessoal individual possa ser empreendido de forma coerente, é preciso existir uma conexão com as energias espirituais, as energias cósmicas que perpassam todo o universo, né? O ser humano precisa se abrir para isso, para que possa expandir a sua consciência. Primeiramente, expandir o seu íntimo, para depois expandir a sua mente. Porque a mente sozinha não se expande, né? O cérebro sozinho nada faz, né? Ele sozinho, né, vira apenas uma máquina mental. E as pessoas são isso hoje, máquinas mentais, porque estão muito aqui, longe do seu espírito. O espírito dorme, né? E assim as pessoas querem lutar contra o mal, sem saber o que é o mal, onde está o mal. O mal não está nas coisas externas, mas sim na mente das pessoas, nessa cegueira existencial que faz com que não consigam discernir as coisas. Daí adotam um modismo do bem, um modismo de luta contra o mal, e assim as pessoas vão guerreando entre si, cegas, né? Cegas e surdas para a vida, né? Tapadas ali, né? Vivendo segundo essa razão programada, programada por grupos, por ideologias, por religiões, por partidos, né? Então, tudo isso é muito pobre. Tudo isso é muito pobre. Se você quer lutar contra o mal, de verdade, se conheça a si mesmo. Desperte espiritualmente. Viva intuitivamente. Se conecte às energias espirituais. Expanda o seu íntimo. Sinta dentro de você as energias cósmicas e se desprenda de todas as concepções. Primeiro, lute contra o mal em sua própria mente. O dia que você conseguir purificar a sua mente, então sim faça algo na esfera coletiva, porque do contrário você será apenas um papagaio, repetindo o que outros dizem para você. É como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade: purificai o foco do seu pensamento. Assim serás feliz e viverás em paz. Mas como purificar o foco do pensamento? De forma forçada? Ai, eu vou pensar coisas boas agora, eu vou ser do bem? Não, isso é artificial. Nós somente conseguiremos purificar o foco da nossa mente se nós despertarmos espiritualmente, se nós expandirmos o nosso núcleo interior. Se nós nos tornarmos espírito de forma integral e completa, então sim purificamos o foco da nossa mente e combatemos o mal em nossa mente, primeiramente, de forma natural, simples, singela, honesta e verdadeira, sem forçar a barra. Porque aquele que força a barra mentalmente, mente para si mesmo, se engana a si mesmo. As coisas precisam brotar de dentro para fora, do coração para a mente. Então sim as coisas são verdadeiras.
E é preciso, primeiramente, lutar contra o mal em sua própria mente. Depois vem o resto. Depois vem o resto. Mas se esse trabalho aqui não for feito primeiro, todos os demais empenhos e esforços terrenos serão em vão, como são em vão hoje. As pessoas apenas perdem tempo, lutam de forma mecânica, sem se conhecerem a si mesmas, sem fazerem o seu trabalho interior, sem despertarem o seu espírito. Lutam de forma mental, com a mente cheia de ideias, né? E o espírito continua lá dormindo. O espírito continua dormindo. E enquanto o espírito não despertar, todos os demais esforços continuarão em vão. A humanidade não vai conseguir melhorar enquanto as pessoas não despertarem internamente. De nada adianta lutar contra o mal se o ser humano está apenas na esfera mental, não sabendo nada do seu espírito. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.